Shazam 2 chegou ao cinema, é o primeiro filme desse último ano de DCU. Será que foi mais um filme da DC, foi uma decepção, ou será que foi algo bom? Claro que você pode ter sua opinião acerca do filme, mas agora vamos ver a minha opinião, que é a que importa. Shazam 2 é um filme que, cara, se você gostou do primeiro filme, assim como eu, você pode gostar desse. Mas se você não gostou do filme passado e assistir esse, isso se chama masoquismo. Esse filme não é engraçado, você pode achar, mas eu não vi graça nenhuma. É uma vergonha alheia o filme inteiro. O ator que faz o Shazam, o Zachary Levi, é ruim. Simplesmente não entrega o que eu quero ver dele, os momentos cômicos. Eu sei que ele tenta, mas ele não consegue. Na verdade, todas as atuações aqui são bem ruins. Até das velhas deusas, que, meu Deus, né? Literalmente. Elas podem ter bons momentos na carreira, mas elas aqui atuam muito mal, não tem desculpinha não. A única atuação que se destaca aqui pra mim é a do Billy Batson e a do Fred, né, o Edger Angel e o Jack Dylan Grazer. Espero que seja assim que fale o nome deles. Um deles não aparece em quase momento nenhum e o outro aparece o filme inteiro. O nome do filme deveria ser, na verdade, Fred e Shazam, porque o protagonismo que esse cara tem é absurdo. Ele não é um personagem ruim, tá? Eu gosto dele. Mas agora, mudando pro Billy, enquanto ele é adolescente, ele é muito mais maduro do que ele como Shazam. Isso não é uma coisa boa, parece que o protagonista é um adulto que se transforma numa criança e não o contrário. Inclusive, o Fred ter muitos momentos no filme é algo que eu gostei. Não é bom um personagem secundário ter tanto protagonismo e importância que nem ele tem, mas como me agradou tá tudo certo, fez diferente, arriscou e deu certo. Mas ele é o único personagem secundário que é bom, porque a família Shazam é horrível. E como se não bastasse as atuações serem ruins, os personagens serem mal escritos e mal aproveitados, eles não servem pra nada na história. Se você forçar um pouco a Mary, a irmã mais velha, ela até tem alguma importância, mas de resto é inútil ao ponto de dar raiva. As propagandas, que são muito claras, também são elementos muito criticados aqui. Tem piadas com Gatorade, Skittles fazem até parte do roteiro de uma hora pra outra e não serve pra absolutamente nada além da propaganda. E isso, cara, é péssimo, não se faz algo assim num filme. Agora vamos a outro assunto, muito importante também nesse filme de super-herói, que são os efeitos visuais. E são ruins. Você sabe que tem um dragão nesse filme, tá? Porque tá no trailer, não é spoiler. Esse dragão veio diretamente de Shadow of the Colossus, o de PlayStation 2, pra ser mais específico. Tem momentos do filme que parece que a Emilia Clarke tá montada naquele projeto de isopor verde no set de gravações de Game of Thrones. Não dá pra ver aquilo sem notar a falta de dinheiro. Com razão, tá? Porque não tenho por que investir tanto nesses últimos filmes do DCU. Mas e agora o roteiro? É bom? Não. É bem simples, coisa que você já viu em diversos filmes por aí. Shazam 2 conta a história de deusas que chegam no planeta para poder plantar algo que vai beneficiar a elas, porém vai destruir o planeta Terra. Lembrou de outro filme? Eternos? Que é isso, DC? Copiando a rival? Que feio, é muita falta de originalidade de ideias. Já falei que as piadas são ruins. As atuações são péssimas, o roteiro é bem simples e já visto, os efeitos não são bons. Vale lembrar que a forma de como a história é contada também é muito chata, passou uma hora e eu queria que acabasse logo. Porém, ainda tem outro ponto muito importante nesse filme que se chama a coragem. Aqui acontece uma coisa com certo personagem que você fica... vai se resolver a qualquer momento. Mas depois você percebe que não vai dar pra resolver. Isso envolve a morte de alguém, pra você entender onde eu quero chegar. Mas depois é como se nada tivesse acontecido. O filme não traz consequências reais, ou seja, te faz de idiota. A personagem da Mulher Maravilha, que tá em trailers, tá no trailer, não é spoiler, tem uma piada legal e boa envolvendo ela. Mas depois ela é responsável pela pior parte do filme, que tem a ver com o elemento que eu falei atrás, que é a coragem. E agora voltando um pouco pra Mulher Maravilha, volta aquela música que foi bem saturada pelo Zack Snyder em Batman vs Superman. Encaixou bem? Sim, porque te faz lembrar da personagem. Então, apesar de ser um tema utilizado de uma forma abusiva, assim como o Aleluia num filme passado, remete ao personagem. E aqui a gente vê como que já associamos uma música a um personagem da DC em tão pouco tempo. Esse filme também tem 2 cenas pós-crédito, tá? Que não dão em nada, porque falam sobre o futuro de 2 personagens que a gente sabe que não vão existir. A não ser que eles destaquem alguma coisa no filme do Flash, mas eu acredito que não. Então são só 2 cenas inúteis mesmo. Mais pontos desse filme, vamos lá. Tem personagens que voltam à vida porque sim, e o roteiro não quer explicar o porquê disso acontecer, só acontece. Também introduzem a questão dos gêneros nesse filme, né? Então sim, temos personagens gays, e isso não atrapalha a experiência de jeito nenhum, mas também não precisava estar no filme, já que isso vem de um personagem totalmente inútil, ou seja, caso a inclusão não existisse aqui, esse filme teria 2 minutos a menos, ou seja, me faria ser menos torturado. Também temos assuntos que eles abordam no filme e esquecem pra sempre. A questão do Billy poder ou não continuar morando com a família dali a 5 meses, poderia ter mais uns 5 minutinhos no final do filme, mostrando como seria a vida dele, assim que ele se tornasse um adulto. Seria algo que eu gostaria muito de ver. Mas ninguém na produção se importa com isso, e o personagem também não vai ter um futuro, né? Então quem é que se importa? Mas as cenas pós-crédito importam, tá? A gente pode ver que a DC nunca se importou muito com esse personagem.
No primeiro filme ele tem uma pegada bem Marvel, assim por dizer, e no segundo um orçamento relativamente baixo. Na verdade, o orçamento desse segundo filme é de 25 milhões de dólares a mais do que o anterior, mas a tecnologia evoluiu, há exigências também. Então o que eles gastaram em, por exemplo, o Adão Negro, que teve um orçamento de quase 200 milhões de dólares, mostra que a DC não liga pra Shazam, porque ele faz parte desse universo, mas não se conecta em lugar nenhum, e o orçamento desse filme é quase metade do anterior. Então, cara, a DC realmente nunca se importou pra Shazam, isso mostra, e isso é uma parte totalmente diferente do que a gente vê da DC, que é aquela DC obscura feita pelo Zack Snyder, enquanto Shazam lá em 2019 estava fazendo dancinha do Fortnite. Shazam 2 não me divertiu, foi uma história que não me incentivou a querer continuar vendo, não tem coragem de fazer certas coisas, arranja soluções muito ruins, muito simples e da forma mais rápida possível de se pensar. Tem efeitos estúpidos, cenas inúteis que, se retiradas do filme, ia ficar até melhor e mais curto, então a minha nota final para Shazam 2 Fúria dos Deuses é 4. Ainda não temos filmes positivos de super-herói esse ano, e isso é triste. A DC realmente está no fundo do poço e do prejuízo, e assim o trágico fim da DC chega mais rápido. James Gunn, por favor, não erre, e assim eu me despeço, não veja esse filme no cinema, também não pirateie porque não vale seu tempo, mas caso você vá assistir esse filme, veja com a família porque alguém vai gostar. Mas e você? Já se inscreveu? Gostaria de enfrentar um dragão de CGI? Escreve aí nos comentários.